Sabe quando você precisa fazer uma imagem para sua dissertação, tese ou até mesmo artigo científico, mas você imagina que não seja designer, assim como eu também não sou. Então, não é tão simples assim fazer essas imagens. E aí, agora que a gente vive na era das ferramentas de inteligência artificial, talvez você fique se perguntando, será que eu posso usar a inteligência artificial para criar imagens? Neste vídeo eu vou te mostrar se você pode ou se você não pode e, se puder, como fazer isso. As diretrizes de uso ético da inteligência artificial mostram que as ferramentas de IA não podem ser usadas para gerar imagens que são resultados da sua pesquisa, assim como também não podem gerar resumos gráficos de artigos científicos. Mas, se você quer usar inteligência artificial para gerar uma ilustração, um desenho, para colocar no referencial teórico, por exemplo, a linha do tempo, para colocar na seção de métodos para mostrar o delineamento metodológico da pesquisa, não tem problema, porque isso é só um diagrama esquemático. E como fazer isso, né? Muitas vezes a gente sabe que existem várias ferramentas de inteligência artificial que podem nos ajudar com isso, mas às vezes tem uma coisinha ou outra que não fica do seu agrado, né? Notebook LM, por exemplo, faz imagens muito bonitas, mas muito coloridas, às vezes fica até brega na imagem. A gente sabe que um texto acadêmico é mais formal. Com a nova atualização do ChatGPT, a gente consegue fazer imagens muito bonitas com um prompt extremamente simples, que são muito mais formais, muito mais elegantes para você colocar no seu texto. Neste vídeo eu vou te mostrar o passo a passo para você gerar essa imagem e como você pode mexer na imagem. Aqui que vem o grande segredo deste vídeo, né? Como que você pode deixar essa imagem ao seu gosto. Então acompanhe este vídeo até o final e já aproveita para dar o seu joinha aí para apoiar aqui o canal. Primeiro passo é você vir aqui no ChatGPT e usar esse prompt. Eu vou até deixar ele na descrição aqui deste vídeo. Olha como esse prompt é simples. Crie uma imagem e aí você vai dizer do que é que você quer, o que é que você imagina que seria essa figura. Por isso o repertório é tão importante, você olhar outros trabalhos para ter ideias de como você imagina que seria a imagem. De um fluxograma de delineamento metodológico para esta pesquisa. Aí eu vou colocar, né, que o tipo de estudo é um estudo quase experimental, que os participantes são alunos de doutorado que participaram de um workshop em um grupo 1 versus que não participaram, que seria um grupo 2. Veja que tem até erro de digitação e tá tudo bem, ele entende, tá? Qual é a intervenção, que é um workshop de escrita científica com uso ético de inteligência artificial, qual é o desfecho medido, que é melhora na escrita. Na hora que você dá esse prompt, ó, e define a proporção como 4:3, porque eu quero ele mais horizontal ali para usar no trabalho, tá? Então, em 1 minuto, ele pensou, né? Pensou e já gerou a imagem pra gente. Olha que imagem bonita. Mas o problema aqui é que a gente não tem como mexer nessa imagem, né? Eu consigo baixar, mas ela é uma imagem achatada, fixa. Digamos que eu não quero esse título aqui, delineamento metodológico da pesquisa. Digamos que eu quero colocar quantos participantes, né, estavam em cada grupo. Tudo bem, a intervenção e a comparação, ok. Medida de desfecho melhora. Aqui, isso aqui não precisava, já fica redundante, né? Então a gente consegue mexer nisso usando o Canva. E é aqui que a mágica acontece, literalmente a ferramenta que trabalha com isso, com um recurso novo que ele tem. Então eu vou pegar a imagem, vou fazer aqui o upload, ó, da imagem que eu acabei de gerar ali no ChatGPT. Veja que eu não consigo mexer, tá? Ela só se move, mas eu não consigo mexer nas outras caixas. Então o que você vai fazer vai ser selecionar a imagem, clicar aqui em editar e vai clicar aqui nesse botão, ó, camadas mágicas. E é exatamente aqui que a mágica acontece. Olha isso! Agora eu consigo mexer exatamente em todas as imagens. Por exemplo, eu quero tirar esse nome aqui, delineamento, digamos que eu queira, sei lá, trocar essa fonte, ó, eu posso colocar uma fonte Poppins, por exemplo. Posso aumentar isso aqui, ó, para caber tudo nas caixinhas. Agora você pode fazer exatamente o que você quiser, ó, é só ir adequando do jeito que você quiser. Aqui eu vou colocar o número de participantes, então eu venho aqui, ó, n igual a 100. Aqui, mesma coisa, ó, n igual a 100. Digamos que eu peguei essa amostra aí para fazer a pesquisa, beleza? Intervenção, foi aqui o workshop de uso ético de inteligência artificial, que inclusive a nossa próxima edição vai acontecer nos dias 25 e 26 de julho, o nosso workshop de uso ético de inteligência artificial para dissertações e teses. Se você quiser participar para aprender tudo sobre o uso ético, estratégico e sem plágio de inteligência artificial na escrita da sua dissertação ou tese, é só se inscrever no link que está aqui na descrição deste vídeo. Então aqui vamos deixar a medida de desfecho.
Aqui vamos deixar assim, esse aqui ficou redundante, vamos tirar tudo. O leitor já entendeu. Pronto, quero mudar a cor. Clique aqui, você pode mudar a cor se quiser. Ah, não, gostei da cor, vou deixar. Pronto. Então, dessa forma, você consegue mexer exatamente em qualquer ponto da imagem e deixar ela do seu jeito. Agora comenta aqui pra mim quais desses recursos você mais gostou, se o ChatGPT gerando a imagem ou se esse recurso do Canva deixar você mexer ali, deixar a imagem do seu jeito, quero saber.